Daí, galerinha, separei aqui 31 jogos que vocês possam estar apostando nesta sexta-feira de muitos jogos, beleza? Mas antes de começar com o palpite, peço que se inscreva no canal e deixe aquele like, firmeza, galerinha. Sem muita enrolação, vamos partir pro primeiro palpite de hoje aí. Brasileirão Série A, Fortaleza versus Avaí. A equipe do Fortaleza vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Avaí vem 5 jogos sem vencer, vem de 3 derrotas e 2 empates. O palpite que eu deixo pra vocês aí não é muita opção. Ambas equipes marcam o jogo acima de 1,5 gols. Grêmio versus Vasco. A equipe do Grêmio aí vem de 4 jogos de visibilidade, 3 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, apenas uma derrota. A equipe do Vasco aí, 3 vitórias, um empate e uma derrota. O palpite que eu deixo pra você é vitória da equipe do Grêmio, jogo acima de 1,5 gols. Bahia versus Santos. A equipe do Bahia aí vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. A equipe do Santos, 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. O palpite que eu deixo pra vocês é a Bahia para vencer com empate, o jogo acima de 1,5 gols. A opção mais arriscada aí, ambas equipes marcam. São Paulo versus Palmeiras. A equipe do São Paulo aí, 3 empates, 1 vitória e uma derrota, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Palmeiras, 4 vitórias e apenas uma derrota nos últimos 5 jogos. O palpite que eu deixo pra vocês é Palmeiras para vencer com empate, o jogo acima de 1,5 gols. Vamos para o Brasileirão Série B aí, América Mineiro versus Figueirense. A equipe do América Mineiro aí nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, 1 vitória e um empate. A equipe do Figueirense, 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. O palpite que eu deixo para vocês é ambas equipes marcam o jogo acima de 1,5 gols. Atlético Goianiense versus Vila Nova. A equipe do Atlético Goianiense aí vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A equipe do Vila Nova aí, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O palpite que eu deixo para vocês são ambas equipes marcam o jogo acima de 1,5 gols. Botafogo de Ribeirão Preto versus Brasil de Pelota. A equipe do Botafogo aí vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A equipe do Brasil aí, 3 vitórias e 2 derrotas. O palpite que eu deixo para você é vitória da equipe da casa, o jogo acima de 1,5 gols. Operário versus Londrina. A equipe do Operário aí, 3 derrotas, vem numa zica e apenas uma vitória nos outros 5 jogos. A equipe do Londrina, 3 vitórias e 2 derrotas aí. O palpite que eu deixo pra vocês aí é ambas equipes marcam o jogo acima de 1,5 gols. Paraná versus Bragantino. A equipe do Paraná aí vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. O Bragantino vem mais embalado, já que vem de 5 vitórias seguidas. O palpite que eu deixo pra vocês é vitória da equipe de fora, o jogo acima de 1,5 gols. Brasileirão Série C aí, Remo versus Luverdense. A equipe do Remo aí, 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe do Luverdense, 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. O palpite que eu deixo pra vocês é deixou com abaixo de 2,5 gols. A vitória do Remo com empate. São José versus Ipiranga. A equipe do São José aí, nos últimos 5 jogos, é uma equipe que gosta de dificultar os seus adversários, já que nos últimos 5 jogos aí são 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Ipiranga, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O palpite que eu deixo pra você é vitória do São José com empate, o jogo acima de 1,5 gols. Juventude versus Paysandu. A equipe do Juventude aí, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. A equipe do Paysandu vem embalada e invicta, 5 partidas, 3 empates e 2 vitórias. O palpite que eu deixo pra vocês aí é ambas equipes marcam o Juventude com empate. Brasileirão Série D aí, Ituano versus Itabaiana. A equipe do Ituano aí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Itabaiana, 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. O palpite que eu deixo pra você é jogo acima de 1,5 gols, ou ambas equipes marcam. Brasileirão Sub-20 aí, Atlético Paranaense versus Atlético Mineiro. A equipe do Atlético Mineiro aí, Atlético Paranaense dizendo melhor, vem de 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota nos pênaltis. A equipe do Atlético aí, 3 derrotas e 2 vitórias. O palpite que eu deixo pra vocês é jogo acima de 1,5 gols, o Atlético Paranaense com empate. São Paulo versus Coritiba. A equipe do São Paulo aí,
Nos últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 empates, uma vitória na penalidade e uma derrota. E aqui a equipe do Coritiba vem de 5 derrotas seguidas. Palpite que eu deixo para vocês: São Paulo com empate, o jogo acima de 1,5 gols. Sport Recife versus Vasco. A equipe do Sport aí, 3 empates, uma derrota no tempo regulamentar, uma nas penalidades e uma vitória. A equipe do Vasco vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota, já vem invicta 4 partidas. Vamos cravar a vitória do Vasco com empate, o jogo acima de 1,5 gols. Santos versus Bahia. A equipe do Santos aí, nos últimos 5 jogos, são 3 empates e 2 derrotas. A equipe do Bahia também vem de 3 empates e 2 derrotas. Palpite é ambas as equipes marcam, o jogo acima de 1,5 gols. Vamos para a Copa do Chile aí, Italiano versus São Felipe. A equipe italiana aí vem de 4 vitórias e uma derrota nos últimos 5 jogos. A equipe do São Felipe vem de 2 vitórias e 3 empates. O palpite que eu deixo para vocês: jogo acima do 1,5. O vitória do italiano com empate. Vamos para Colômbia aí, Liga Águila. Encerramento aí. Huila versus La Equidad. A equipe do Huila aí vem de 2 derrotas, 2 empates e uma derrota. A equipe do La Equidad vem no melhor momento de 1 empate e 3 vitórias seguidas, invicto a 5 jogos. Vamos cravar vitória da equipe do La Equidad aí como possível zebra. Você assegura com empate, o jogo acima de 1,5 gols. A opção mais arriscada, ambas as equipes marcam. Vamos para Júnior versus Tolima. A equipe do Júnior aí, nos últimos 5 confrontos são 3 vitórias, 2 empates e uma derrota na penalidade. A equipe do Tolima vem de 2 empates, 2 vitórias e uma derrota. O palpite que eu deixo para vocês é ambas as equipes marcam, já que nos últimos 3 confrontos bateu ambas as equipes marcam, galerinha. O jogo acima de 1,5 gols. Vamos para o Jaraguares de Córdoba versus Magdalena. A equipe do Jaraguares aí vem de 3 empates, uma vitória e uma derrota. A do Magdalena aí vem em uma má fase. Nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e um empate. O palpite que eu deixo para vocês aí é ambas as equipes marcam, um jogo acima de 2,5 gols. Liga Pro aí do Equador, Fuerza versus Emelec. A equipe do Fuerza aí nos últimos 5 jogos são uma vitória apenas, 2 empates e 2 derrotas. A equipe do Emelec vem embalado, 4 vitórias e um empate. E palpite que eu deixo para você: a vitória da equipe do Emelec, jogo acima de 2,5 gols. LDU aí versus Universidade Católica. A equipe do LDU aí vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. A equipe da Universidade Católica vem de 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Jogando como mandante tem uma equipe forte, a equipe do LDU, 2 empates, 3 vitórias. A Universidade Católica não é uma equipe tão forte assim fora de casa. Nos últimos 5 confrontos aí, só deu a equipe do LDU. O palpite que eu deixo pra você é a vitória da equipe do LDU aí, você segura com o empate. O jogo acima de 1,5 gols, galerinha. Vamos para os Estados Unidos aí. MLS, Minnesota versus Dallas. A equipe do Minnesota aí, nos últimos 5 jogos, são 5 vitórias seguidas, galerinha. 5 jogos de visibilidade. A equipe do Dallas aí, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. O palpite que eu deixo pra vocês é vitória da equipe do Minnesota aí. O jogo acima de 2,5 gols. Vamos para o Real Salt versus Pilandeminha União aí. A equipe do Real aí, nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. A equipe do União aí vem de 2 empates, 1 vitória, 1 derrota e uma derrota nas penalidades aí. O palpite que eu deixo pra vocês aí é a vitória da equipe da casa, 1 empate, o jogo acima de 2,5 gols. Vamos para a primeira divisão aí. Primeira divisão, encerramento paraguaio. Desportivo Santanay versus Cerro Porteño. Deportivo Santana aí vem de 5 derrotas seguidas, de acordo com o
do clube aí. A equipe do Cerro Porteño vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. O palpite que eu deixo pra você é a vitória da equipe do Cerro Porteño, jogo acima de 1,5 gols. Liga 1 aí do Peru, encerramento, Sport Cristal versus a equipe do Rui Caio. A equipe do Sport Cristal vem de 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Rui Caio aí, 1 derrota apenas nos últimos 5 jogos e 4 vitórias. O palpite que eu deixo pra vocês aí é ambas as equipes marcam ou vitória da equipe do Sport Cristal. Cajamarca versus San Martín. A equipe do Cajamarca aí vem de 4 vitórias e apenas 1 derrota nos últimos 5 jogos. A equipe do San Martín aí, 3 empates, 1 vitória e 1 derrota nos últimos 5 jogos. O palpite que eu deixo pra vocês é jogar abaixo de 2,5 gols ou vitória da equipe da casa. Vamos para a primeira divisão aí, torneio intermediário do Uruguai, Cerro versus Liverpool. A equipe do Cerro aí vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Liverpool, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O palpite que eu deixo para vocês é ambas as equipes marcam ou vitória do Cerro com empate. A opção mais arriscada, ambas as equipes marcam. Cerro Largo versus Racing Montevideo. A equipe do Cerro aí, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Racing vem de apenas 1 vitória nos últimos 5 jogos e 4 derrotas. O palpite que eu deixo para vocês aí é vitória da equipe da casa. O jogo acima de 1,5 gols. Vamos para o último palpite aí, Nacional versus Defensor. A equipe do Nacional aí, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota e 1 vitória nas penalidades. O Defensor vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos, nos últimos 5 confrontos aí. 3 vitórias do Nacional, 1 derrota e 1 empate. O palpite que eu deixo pra você, vitória do Nacional. O jogo acima de 2,5 gols. E foi essa, galerinha, a análise e palpite de hoje. Valeu aí, até o próximo vídeo. Faça bom lucro aí com esses palpites.